Então agora está certo, então oficialmente já, depois eu vou colocar essa apresentação lá no YouTube. Boa noite para quem estiver assistindo depois. Então nós estamos, deixa eu também compartilhar a tela aqui com vocês, que está aqui na sala, janela inteira, compartilhar. Ana e Aline, vocês conseguem ver os slides? Está dando para ver direitinho? Sim, com certeza. Consigo. Então beleza, então tá certinho. Bom, então a nossa conversa de hoje, vai ser em cima da temática sobre Gênesis 2 e a criação do homem, criação da humanidade, parte 1. Por que parte 1? Eu fiz isso aqui em duas partes, tá? Então hoje vai ser uma parte um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais teórica, né? E na próxima reunião, ou seja, daqui a 15 dias, a gente vai fazer uma coisa um pouquinho mais, digamos assim, um pouco mais prática. Análogo, eu não sei se vocês participaram também, vocês que estão assistindo, vocês participaram também das duas outras reuniões que a gente teve, que foi sobre Gênesis 1 e a criação do mundo. Foi mais ou menos análogo àquilo que eu fiz e que eu vou fazer agora. Então eu vou fazer uma apresentação meio que geral, como é que funciona a coisa, ou seja, baseada em alguns modelos, tá? E aí na segunda parte a gente vai mais para o texto bíblico, a gente vai meio que desmanchar isso no texto bíblico, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, uma noção geral do que a gente está falando de criação da humanidade e tudo mais. Primeiro, antes de tudo, nós estamos dentro de um contexto cristão, ou seja, a nossa base teológica é o texto bíblico, é a Bíblia. Tá? Então a gente trabalha com Bíblia. Na parte teológica nós trabalhamos com Bíblia. Então a gente já parte de todo o pressuposto da questão de um Deus triuno, um Deus criador de todas as coisas. As bases nossas do cristianismo é as bases da ortodoxia ao longo da história da igreja e por aí vai. Então a gente está partindo disso. É claro que a gente está no contexto dentro da ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Então toda aquela... eu não sei se vocês conhecem, se vocês já são associados a BC2 ou não, mas quem vai se associar... Eita, a palavra meio enrolada. Quem vai se associar a BC2 tem um documento que a gente assina, que é aquele documento o chamado Pacto de Lausanne. Tá? Então a gente meio que subscreve o Pacto de Lausanne, a gente assina um documento onde diz que nós lemos, entendemos e somos signatários do Pacto de Lausanne. Tá? Para quem não conhece, depois dá uma olhadinha lá pega na internet mesmo, digita Pacto de Lausanne, tá? Eu vou ver se eu acho o link aqui, aí eu mando para vocês. Tá? Então, dentro do Pacto de Lausanne, é um pacto onde foi feito no Congresso, onde teve várias pessoas de diversas igrejas ao longo do mundo inteiro, tá? Aqui inclusive tem em português. Eu vou mandar para vocês, disponível em português. Lá estava o Francis Schaeffer, estava o... Deixa eu ver aqui se aparece a assinatura de quem era... Foi em Lausanne, na cidade de Lausanne, na Suíça. Tava o Billy Graham, John Stott, então esses camaradas aí que a gente ouve falar tanto dentro da teologia estavam nesse congresso, tá? Eu vou colocar o link aqui na sala, tá? Tá aí o texto do Pacto de Lausanne em português. Ou seja, a gente parte de tudo isso, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente trabalha dentro da BC2 também é a questão de ciência. Nós somos cristãos na ciência. Então nós também trabalhamos com ciência, tá? Então, ciência que eu digo é justamente a ciência que nós trabalhamos em laboratório, ou no meu caso, dentro da ciência, vamos dizer assim, um pouco mais teórica, né? No meu caso é completamente teórica. Eu nunca trabalhei em laboratório, fiz algumas observações astronômicas, mas não conta como pesquisa, vamos dizer assim. A minha pesquisa inteira foi toda dentro de uma mesa, papel e caneta, vamos dizer assim. Tá? Mas ainda, mesmo assim, é ciência. Tá? Então a gente parte dentro dessa questão da ciência também. E um outro detalhe que eu preciso deixar destacado agora de forma explícita é, dentro da BC2, como você já sabe, já deve conhecer, a BC2 não toma partido de forma institucional, ou seja, a instituição ABC2,
ela não toma partido em nenhuma visão cristã. Ou seja, a ABC2 não é criacionista da Terra Jovem, não é criacionista da Terra Antiga, não é criacionista evolucionária e ela também não defende o design inteligente, não é signatária do evoteísmo, evolucionismo teísta e por aí vai. Então ela não defende nada disso de forma institucional. Por outro lado, todos os membros da BC2, incluindo eu, incluindo os líderes, incluindo a diretoria da BC2, nós somos livres, completamente livres para defender, para aceitar ou para seguir qualquer visão dessas que eu citei, ou qualquer outra que não seja, ou seja um conjunto de alguma dessas, não importa, tá? A gente é livre para defender qualquer uma dessas visões. Desde que, e aí tem esse ponto fundamental, desde que nós, dentro da BC2, a gente faça discussões de forma saudável. Então, por exemplo, apenas uma citação. Nós estamos aqui em 5, o Diego também, grande amigo aí, chegou, bem-vindo, Diego, chegou no meio, mas ainda estamos no início, tá? Então aqui, por exemplo, vamos pegar o nosso caso aqui, nós 5 aqui. Por exemplo, eu, Alexandre, é só um exemplo, tá? Eu não sei qual é a posição de vocês. Eu também não defendo essa posição. Eu, por exemplo, sou criacionista da Terra Antiga, a Ana Catarina é design inteligente, a Aline é criacionista evolucionária, a Wesley também tá aí. O Wesley defende o design inteligente e o Diego não defende nada, defende posição nenhuma. Não tem problema. Não há problema algum. Nós 5 aqui somos de diferentes visões cristãs, inclusive, ou não tem visão nenhuma sobre criação e evolução. E o que nós queremos dizer com criação? Tudo aquilo que a gente já falou diversas vezes aqui, inclusive em outras reuniões. Criação do mundo, do universo, da Terra e hoje, criação do homem e da humanidade. Tá? Então, não há problema algum da gente ter visões diferentes, tá? Não há problema algum, tá? Isso não é nenhum problema. Então, o que eu vou falar hoje aqui? Hoje, o que eu vou falar é o seguinte: eu vou pegar alguns modelos, tá? Alguns modelos específicos sobre criação do homem, criação da humanidade, especificamente e apenas isso, tá? Eu não vou adentrar aqui, até por uma questão de tempo. Talvez nem dê tempo de eu falar de todos esses modelos, não tem problema, a gente deixa para a próxima reunião, para a parte 2, vamos dizer assim, não tem problema algum, tá? Alguns modelos apenas de criação do homem e da humanidade. Ou seja, vamos só falar de Adão e Eva, tá? Basicamente seria isso, tá? Ou seja, nós não vamos falar aqui, por questão de tempo e até por questão de objetividade, da questão da queda, da entrada do pecado. Isso não é temática de hoje. A gente pode até trazer essa temática futuramente, mas para hoje não dá tempo da gente fazer isso, tá? E aí, o que eu estou definindo? E aí uma outra palavra que eu preciso deixar muito bem clara aqui, tá? O que é modelo? Eu não sei aqui se todo mundo é cientista, já trabalhou com ciência, ou vem da área da ciência, ou está na área de ciências, tá? Mas eu vou colocar a nível para todo mundo, tanto para quem é, para quem não é, para quem não faz menor ideia do que eu vou falar. Quando eu falo de modelo, ou eu posso trocar essa palavra modelo por teoria, então eu, aqui, nesse momento, eu vou intercambiar essas duas palavras, modelo e teoria, de forma proposital. São diferentes, mas eu vou fazer isso de forma proposital e até para simplificar um pouco o palavreado, tá? Então, modelo ou teoria, no contexto que nós trabalhamos dentro da ciência, significa o mais alto grau de conhecimento que nós podemos ter em um determinado assunto. Então, teoria não é o que geralmente se pensa no senso comum. Eu estou olhando o tempo aqui agora, tá meio nublado e tal. Eu tenho uma teoria, lá para meia-noite vai chover. Essa expressão que eu falei, eu tenho uma teoria e eu acho que vai chover, isso é do senso comum do pessoal que chama de teoria. Porque teoria, no senso comum, é o que nós chamaríamos dentro da ciência de hipótese ou achismo. Eu acho. Baseado em quê? Baseado ou em qualquer coisa ou em nada, tá? Não é isso. Teoria ou modelo que eu vou trabalhar aqui dentro com vocês é o mais alto grau de conhecimento dentro de um contexto científico.
Ou seja, modelo ou teoria para a ciência é algo, um corpo de conhecimento que tem por base algumas evidências ou algumas hipóteses que vão ser testadas, podem ser reprovadas ou podem passar no teste. Se passarem no teste, deixam de ser hipóteses e se tornam evidências. Mas teoria ou modelo, ela tem evidências dentro de si mesma, tá? Mas ela explica todo aquele fenômeno que você está estudando, mas faz previsões, tá? Então, teoria é tudo isso. Teoria é o mais alto grau de conhecimento humano sobre um determinado fenômeno. Então, teoria não é algo que eu acho e por aí vai. E teoria também, eu nem vou falar disso aqui, mas apenas para simplificar as palavras, teoria não é algo que sobe de nível para lei. Tá? Como a gente ouve falar, mas isso aí é só uma teoria, quando for comprovado vai se tornar lei. Não, essa expressão ou essa frase não faz o menor sentido do ponto de vista científico. Porque teoria é uma coisa, lei é outra. Lei é a descrição pura e simples de um fenômeno. Teoria é um corpo de conhecimento que envolve evidências, a tal, entre aspas, como o pessoal chama, provas, tá? Ou seja, uma teoria é algo, entre aspas, provado, tá? Por que eu estou colocando entre aspas? Porque essa palavra prova não tem nada a ver com o que a gente acha que seja prova. Mas dentro do senso comum eu estou abarcando aqui, tá? Por isso que eu estou colocando entre aspas, tá? Então, teoria já é algo provado, entre aspas, tem evidências e explica de forma mais completa dentro do arcabouço de conhecimento que nós temos aquele fenômeno. Exemplo, nós temos a lei da gravidade e a teoria da gravidade. Qual que é a diferença das duas? A lei da gravidade é uma descrição do fenômeno chamado gravidade, como a lei de gravidade ou lei da gravitação de Newton. É só uma lei, entre aspas, tá? Porque ela faz descrição. Ela é comprovada ou não comprovada? Isso não faz a menor diferença para o contexto de lei da gravidade, porque lei é uma descrição do fenômeno. É só descrever. Eu vejo objetos caindo com aceleração com o inverso do quadrado da distância e proporcional às massas, e essa proporcionalidade tem a ver com uma constante que eu meço no laboratório. Isso é lei, é pura descrição. Teoria da gravidade, aí teoria é uma outra coisa. Teoria, por exemplo, a teoria da gravidade teoria de gravitação da relatividade geral, por exemplo, é uma teoria, só que lá ela tem matemática, tem a parte de evidências, porque eu consigo explicar outros fenômenos utilizando a teoria da relatividade, ou seja, a teoria da gravitação da relatividade, abarca também a lei da gravitação de Newton. Veja só que teoria acaba abarcando a lei de gravitação e ainda faz previsões. Um último exemplo, como tem muitas pessoas que falam por isso aí, falam na forma comum sobre a questão da lei da. A gente não vai chegar a citar por aqui, mas eu vou tomar por base que é a lei da teoria da evolução. Todo mundo acha, isso é só uma teoria. Quando comprovar isso aí, vai deixar de ser teoria da evolução e vai virar a lei da evolução. Não, isso jamais vai acontecer, porque essa expressão, quando essa teoria for comprovada, ela vai virar lei, não faz sentido do ponto de vista científico, porque são coisas diferentes, tá? Então, teoria da evolução é uma teoria do mais alto grau de conhecimento que nós temos sobre a questão da evolução de espécies. Não fala sobre origem da vida e por aí vai. Origem do homem também não fala da origem do homem, como a gente acha que ela fala, tá? É outro assunto que a gente não vai. Inclusive, a gente vai falar de teoria da evolução, se não me engano, em junho. Vai ter o Jonathan vai falar a teoria da evolução aqui pra gente, tá? Então, lá é um outro assunto. Lei da evolução não existe. Nós temos outras leis que fazem parte da teoria da evolução. Por exemplo, a lei da. É uma palavra complicada de falar, hereditariedade, que é a questão de você passar os genes de uma geração para outra e por aí vai, tá? Então, isso são leis que são apenas descrições, tá? Então, tenha isso em mente. Quando eu falar de modelo ou teoria, porque eu vou intercambiar essas duas palavras, tenha isso em mente. Detalhe, mais um detalhe. Uma teoria, ela é, como eu falei, o mais alto grau de conhecimento que nós temos neste momento sobre um determinado fenômeno. Isso não significa que a
teoria ela é completa em si. Dentro da ciência não existe nada de questão fechada, não existe nenhuma questão fechada, nenhuma questão derrubada e por aí vai. Tá? Isso simplesmente não existe. O que nós temos é modelos melhores ou piores do que outros e modelos futuros podem ser melhor, podem explicar melhor tal fenômeno e aí ele vai abarcar as outras teorias anteriores. Exemplo, e aí eu finalizo e a gente já vai começar o nosso assunto. Por exemplo, a mecânica newtoniana que nós tínhamos, aquela que a gente estuda na escola, as 3 leis de Newton, aquela coisa toda, né? Aquilo lá funciona perfeitamente, ainda continua funcionando, tá? Einstein não derrubou a teoria de Newton, não revogou, a teoria de Newton não está errada, nem nada, tá? Só que a teoria de Newton ela é limitada a baixas velocidades. Quando nós precisamos utilizar ou verificar fenômenos acima de uma determinada velocidade, ou velocidade que nós chamamos de velocidades relativísticas, ou velocidades próximas da velocidade da luz, a mecânica newtoniana ou a teoria de Newton, ela não serve mais. Por quê? Porque ela tem uma limitação. E o limite dela não abarca velocidades muito altas. Então vem a relatividade especial e é mais abrangente do que a lei de Newton, ou as leis de Newton, ou a mecânica newtoniana, ou a teoria de Newton, queira como quiser, porque tem várias palavrinhas nesse meio, tá? Ou seja, a relatividade geral, ela abrange também a lei de Newton, ou a mecânica newtoniana. Veja que um outro modelo, uma outra teoria, ela não invalidou, ela não jogou fora a teoria anterior, mas ela deu uma complementar, ela abarcou ainda mais. Tá? Então tenha isso em mente, porque eu vou apresentar alguns modelos aqui e falar, quebra um galho, mas eu acho que tem um modelo melhor. Beleza, excelente. Vamos discutir esse outro modelo melhor, porque esse outro modelo ou essa outra teoria tem que explicar tudo o que a teoria anterior está falando, mas colocar alguns pontos adicionais. É assim que a ciência trabalha, inclusive nessa integração que nós estamos trabalhando aqui nessa ponte que nós estamos fazendo entre teologia cristã, fé cristã e ciência. Tá? Então, bom, vamos já adentrar dentro do nosso assunto logo, tá? Tenha tudo isso em mente, teoria, lei e tudo mais, tenha tudo isso em mente, tá? E aqui veja que eu vou fazer 4 pontos, na realidade 2 pontos só que eu vou trabalhar, o restante é conclusão, bibliografia. Esses slides eu acho que eu não mandei lá no grupo, mas quem quiser pode me procurar depois, eu mando os slides até para vocês verem a bibliografia. Caso vocês queiram ver algum ponto que eu citei aqui e tudo mais, pode me pedir, não tem problema algum. Ou lá no grupo, ou no Instagram, ou por e-mail, vai estar meus contatos aí. Depois vocês podem me pedir, ou no Zap, quem tiver, sem problema algum, tá? Então nós vamos falar hoje sobre Gênesis 2, que especificamente é a questão do texto bíblico que vai falar da criação da humanidade, tá? Em 2 modelos. Antes disso, vamos ver aqui o texto de Gênesis capítulo 2, especificamente 3 versículos. Versículo 7, versículo 21 e o versículo 22 do capítulo 2 de Gênesis. Primeiro, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Aí lá no versículo 21, ou seja, tem um salto muito grande aí na questão da criação do homem, que lá no versículo 21 do capítulo 2 vai falar sobre a criação da mulher. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou, ou seja, fechou a carne em seu lugar, ou seja, colocou uma outra carne ali e fechou, e tirou a costela. No versículo 22 vai dizer que, e da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Só isso, acabou. O texto bíblico inteiro vai falar sobre criação do homem apenas. Aliás, a Bíblia inteira vai falar da criação do homem apenas nesses 3 versos. Nada mais e nada menos do que esses 3 versículos. E aí, antes de continuar, inclusive é bom até o Diego estar aí, porque lá na igreja do Diego, na igreja El Shaddai, aqui em Brasília, nas quintas-feiras está saindo lá no Instagram da igreja deles, depois eu vou pegar aqui e eu mando. Eu tô fazendo uma apresentação, algumas apresentações bem curtas,
só áudio mesmo, sobre a questão da criação, e eu ainda estou no capítulo 1º de Gênesis, sobre a questão da criação do mundo, do universo e tudo mais. Depois, eu deixo como sugestão para vocês ouvirem lá, porque lá tem alguns detalhes que eu não vou mencionar aqui, e que eu trabalhei também nas 2 outras reuniões, que também está no canal nosso aqui, no canal onde eu posto essas reuniões gravadas aqui, que é mais ou menos o seguinte, que é o contexto onde o texto de Gênesis foi escrito, a questão de mito, o que é mito, que não tem nada a ver com história inventada, a questão da mitologia dentro do Antigo Oriente Próximo, tá? Antigo Oriente Próximo são aqueles povos ao redor de Israel, ali no século, vamos arredondar, século XV a.C., tá? Sumérios, egípcios, cananeus e por ali vai. Então eu dei todo um panorama de contexto, tanto nas reuniões passadas, mas principalmente esse panorama está no Instagram da Igreja do Diego, na El Shaddai. Eu vou pegar aqui e aí eu mando para vocês, e eu deixo isso fortemente para vocês ouvirem lá alguma dessas. Na realidade, toda a série que eu estou colocando, acho que eu estou na 5ª, se não me engano, na 4ª ou na 5ª. Sim, vai ficar, Aline, vai ficar tanto os meus contatos quanto o canal do YouTube. Eu vou pegar aqui e vou colocar no chat também, tá? E vou colocar também esse do Instagram que eu tô falando para vocês, que eu tô sugerindo para vocês, lá da igreja El Shaddai, tá? Para depois vocês ouvirem lá. Por quê? Porque muita coisa na quinta-feira, toda quinta-feira, tá? Depois vocês podem até olhar os videozinhos lá de quinta-feira, que é bom dar uma olhada lá, porque lá eu faço um contexto que eu não vou fazer o contexto aqui agora, tá? Da questão do Antigo Oriente Próximo. Por quê? Tudo aquilo que nós temos em mente do Antigo Oriente Próximo, eu vou utilizar aqui já como base, tá? Já vou partir daquilo lá como base. Mas eu não vi nada e agora eu estou aqui no meio disso aqui. Calma, eu vou te explicar isso nesse ponto que é justamente na posição do John Walton, tá? Bom, aqui eu não poderia deixar de lado a imagem, a posição do John Walton lá em Marte, né? Na verdade, essa aqui é uma imagenzinha que vocês estão vendo aí do engineer que fez um voo belíssimo, simplesmente belíssimo em Marte ontem, tá? O Diego colocou aí. Obrigado, Diego. Tá aí, ó, o Instagram da El Shaddai, tá? Depois vocês podem dar uma olhada lá nos vídeos. Tem os vídeos lá que tá minha cara lá, minha linda face e tudo mais. Só tem áudio meu. Tá? É coisas curtinhas, coisas de 14, 15 minutos lá os áudios, tá? Podem ouvir tudo, até para vocês terem uma contextualização do que eu tô falando do Antigo Oriente Próximo, tá? Então, voltando aqui, é porque ontem lá em Marte teve o primeiro voo de um helicóptero em um outro planeta. Um negócio muito lindo. Mas vamos lá, para a posição do John Walton. Primeiro, quem que é John Walton, tá? John Walton é o autor que a gente utiliza bastante dentro da BC2. Tem alguns livros dele aqui, traduzidos para a gente, por exemplo, O Mundo Perdido do Dilúvio, da editora Thomas Nelson Brasil. E o livro que eu vou utilizar do John Walton é justamente da temática de hoje, que é O Mundo Perdido de Adão e Eva. Lá no finalzinho vai estar o endereço, o título do livro, tudo mais, tudinho direitinho, tá? Então, John Walton, já vou deixar logo de cara aqui uma mini ficha dele. John Walton, ele é professor de teologia. John Walton não é cientista. Ele não é cientista em nenhum grau. Ele não é físico, não é químico, não é biólogo, não é geofísico. E lendo as coisas que ele escreve, eu até desconfio, isso até na posição de respeito a ele, inclusive, que ele não sabe muita coisa de ciência que eu estou falando, ciências naturais. Ele deixa isso um pouco a aparecer quando ele está escrevendo os textos dele, tá? Alguns livros que eu já li dele, por exemplo, The Lost World of Genesis 1, O Mundo Perdido de Gênesis 1, que não tem em português ainda, infelizmente, mas é um livro excelente, tá? O Mundo Perdido do Dilúvio, O Mundo Perdido de Adão e Eva, O Mundo Perdido da Torá e outros livros mais. Ele tem uma série muito boa, tá? Então, parece que ele não entende muito de ciência. Ele é um professor de seminário, professor de teologia. A especialidade do John Walton, Antigo Testamento. Ele ainda é professor do Eton College, lá nos Estados Unidos. Então, quem que é John Walton? Um professor de Antigo Testamento. Só isso, tá? É um professor de teologia.
E aí, qual que é a posição do John Walton com relação à questão de Adão e Eva? Nesse livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva, eu não vou fazer leitura comentada, eu só vou apresentar aqui alguns pontos desse livro, tá? Não sei se vocês conseguem ver na sala, acho que vocês conseguem ver na sala. É esse livro aqui, tá? Da editora Ultimato, O Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis. Tá o livro em português, tá? Que é o que nós temos aqui do WC2. Em resumo, como é que o John Walton escreve? O John Walton ele escreve um livro onde ele tem uma tese principal, ou seja, algo que ele quer defender, um assunto que ele quer defender, e aí ele apresenta proposições encadeadas, ou seja, desde a primeira até a última proposição, de forma sequencial. Nesse livro especificamente, O Mundo Perdido de Adão e Eva, são 21 proposições, ou seja, ele parte da primeira proposição e vai até a 21ª proposição, apresentando essas proposições de forma encadeada, ou seja, é interessante você ler da primeira até a 21ª, de forma sequencial. Depois que você lê todas as 21 proposições de forma sequencial, você vai ter uma ideia geral da tese que o John Walton quer colocar. E aqui eu só vou fazer assim, um resumo muito geralzão de qual que é o ponto central, já vou deixar já desmanchado para vocês, qual que é a ideia central do John Walton, tá? Com relação a Adão e Eva, ou a criação da humanidade, por aí vai, tá? Então vamos lá. Primeiro, John Walton ele apresenta o texto de Gênesis como sendo um livro ou como sendo um documento antigo. Nas conversas que eu tenho lá na igreja El Shaddai, que vocês podem ver depois lá no Instagram, eu estou sempre batendo nessa tecla. Gênesis é um documento antigo. Gênesis ele é uma literatura que está dentro de um contexto, tá? Por isso que John Walton e não eu, e eu acho muito interessante essa expressão rio cultural, é colocado como a região ou a imersão que Gênesis está sendo colocado. Exemplo, nós estamos no Brasil em 2021. Eu vou escrever agora um livro de cosmologia em português, escrito aqui em Brasília. Vocês querem saber qual que é o meu pensamento com relação à cosmologia, né? Digamos que vocês estão lá no ano 3000, 4000, para frente, tá? Lá para frente. Aí, qual que é? Nós temos aqui o livro do Alexandre de Cosmologia. O que ele pensa sobre cosmologia? Ah, tá aqui o livro dele. Ah, mas será que esse pensamento aí, como é que é esse pensamento dele aí? Será que está mais ou menos certo, está errado? Como é que é isso? Como é que vocês podem verificar, sem saber, entre aspas, cosmologia, se o meu pensamento de cosmologia no século XXI é coerente? Simples. Peguem outros materiais ao redor de Brasília ou ao redor do Brasil sobre o assunto cosmologia do século XXI, do ano 2021. Então vocês vão pegar um livro em inglês, por exemplo, do Steven Weinberg, Cosmology, aí vocês pegam um outro livro do Landau, que é século XX, mas ainda serve também, tem 50 anos de diferença entre eu e o Landau. Pega aquele livro, depois vocês peguem outro livro do Bernard Schultz sobre cosmologia, e aí vocês veem um monte de livros de cosmologia ao redor do Brasil do século XXI, do ano de 2021. Pega o livro do Dodelson também, que saiu uma edição de 2019, e aí dê uma olhada dos livros de cosmologia que não estão em português e não são brasileiros. Quando vocês entenderem como é que funcionou esses livros de cosmologia, aí vocês vão entender o livro de cosmologia que eu escrevi, porque eu estou dentro de um rio cultural. Eu não vou destoar muito da temática ou da forma de escrever sobre cosmologia dos outros livros de cosmologia que estão ao meu redor. Mesmo que eu pegue um Landau do século XX, ali de 1960, ou se eu pegar o livro do Teoria da Relatividade Geral de Einstein de 1918, também serve, mas já tem 100 anos. 100 anos dentro desse pensamento ainda serve. Dentro de cosmologia ainda serve. Ou seja, o meu livro de cosmologia é um livro que está imerso em um rio cultural do século XXI. Gênesis é a mesma coisa. Gênesis ele foi escrito dentro de um contexto, vamos arredondar aqui, Moisés, século XV a.C. e tudo mais. Gênesis foi escrito dentro de um contexto século XV
antes de Cristo dentro daquele contexto de rio cultural dos povos do Antigo Oriente Próximo. Ou seja, eu posso ler o livro de Gênesis e entender o livro de Gênesis, a ponto de eu entender o que Moisés está escrevendo e, mais ainda, o que Moisés entendia sobre a criação do homem, mas o que os não nós, destinatários originais de Moisés, que não somos nós, entenderam sobre o texto, capítulo 2 de Gênesis, sobre a criação do homem. Detalhe, os israelitas que saíram ali da terra do Egito, foram para Canaã, viveram ali um pouquinho depois de Moisés e tudo mais, eles entenderam o texto de Gênesis 2 sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Ninguém teve dúvida alguma. Quem tem dúvida somos nós, moradores do Brasil do século XXI. Nós é que temos dúvidas sobre o texto de Gênesis 2. Eles não. Eles entenderam perfeitamente. Por quê? Porque eles estavam dentro do rio cultural aonde aquele texto foi escrito. Tá? Então, Gênesis é um documento antigo. Ele tem um contexto de remetente original, destinatário original, mensagem no seu original. Foi escrito em hebraico arcaico, que não é o hebraico de hoje, tá? E não é o hebraico maçorético, aquele que tem os pontinhos e tudo mais. Não tem nada a ver com aquilo ali. É um hebraico arcaico, é outro hebraico. Para a gente entender hoje o hebraico maçorético já é uma complicação. Imagina entender o hebraico arcaico. Problema nosso, porque o israelita lá da época entendia perfeitamente. Tá? Um outro ponto, e aí é claro que eu não vou citar as 21 proposições do John Walton, estou citando algumas poucas aqui, que eu selecionei, que eu acho mais fundamental para essa ideia do John Walton, criar no Antigo Oriente Próximo, ou seja, para esses povos ao redor de Israel, e para o Antigo Testamento. O que eu estou falando de Antigo Testamento? De Gênesis a Malaquias. Todo o Antigo Testamento. A palavra criar, que não é o bará, aquele lá no princípio criou Deus os céus e a terra, lá Bereshit, bará, Elohim. Olha, eu decorei 3 palavras em hebraico. Eu não sei hebraico, tá? Eu não sei de cabeça também. Eu sei algumas palavrinhas, tá? Transliterado, eu sei alguma coisinha também. Não é esse bará, tá? Esse bará que é criar, esse bará de criar é no sentido que é a divindade ou Deus que cria as coisas, tá? Não é nesse sentido. Tem uma outra expressão que não é bará, que eu não vou lembrar agora qual que é, mas a ideia de criar ali no Antigo Oriente Próximo e no Antigo Testamento é no sentido de organizar. Porque aí veja o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra, é a palavra bará. Aí no versículo 2 vai dizer que a terra era sem forma e vazia. Tohu e, são 2 palavras, tohu e vaborru, esqueci de colocar um e aqui, e vaborru. São 2 palavras que traduzidas para português são essas palavras de sem forma e vazia. Lá no bará é uma característica de Elohim, exatamente. Ou seja, é algo que somente o Elohim faz. Ser humano não faz, tá? Tem esse detalhe. Então, quando a gente está lá no versículo 2, a terra era sem forma e vazia, e aí começa a criação, entre aspas, da terra, observe que ali não é uma criação, ali é uma organização. E se você olhar todo o capítulo 1 de Gênesis, você vai ver que Deus não está criando algo no sentido como nós entendemos de criar. Deus está organizando. E aí eu estou falando de Gênesis capítulo 1. Se você olhar o Antigo Testamento inteiro, a ideia de criar é sempre uma ideia de organizar. Ou, para o nosso contexto de hoje, seria uma ideia de transformar. Inclusive, lá na igreja do Shaddai, eu usei esse exemplo, que é o seguinte: eu pego o minério de ferro. Eu estou com o minério de ferro aqui na minha mão. Aí eu pego o minério de ferro, vou lá, derreto ele, coloco ele numa forma e tudo mais e faço uma faca. O que eu, Alexandre, falo para vocês aqui no século XXI? Eu criei uma faca. Se eu falar para o israelita lá do século XV a.C., olha, eu criei uma faca. O que ele vai entender? Ele vai entender que eu peguei alguma coisa, montei a matéria-prima e tudo mais, porque eu não conhecia minério, essas coisas todas. Peguei alguma coisa, modifiquei e fiz uma faca, fabriquei uma faca. Tá?
Agora, eu usar essa expressão hoje em dia, eu criei uma faca, dá um pouco de ideia. Se eu falar para vocês, eu criei uma faca, dá uma ideia de eu não tinha uma faca aqui e, pum, instantaneamente tem uma faca nas minhas mãos, tá? É porque tem um jogo de palavras um pouquinho diferente em português e talvez em inglês, que talvez fique um pouco melhor, que é a palavra make e a palavra do. Tá? É um jogo de palavras em inglês que faz um pouco mais de sentido, mas vamos ficar só no português. Ou seja, quando nós falamos de criar, nós sempre temos uma ideia meio que instintiva, que é no sentido de criar algo do nada. Quando nós falamos, por exemplo, e aí dentro da visão do Criações da Terra Jovem, por exemplo, quando nós falamos que Deus criou por exemplo, que Deus criou os animais terrestres, qual que é a ideia que vem em mente? Aqui eu não tenho nada e instantaneamente, bum, aparece algo pronto, já criado, adulto e tudo mais. Por exemplo, aqui não tem uma galinha. Instantaneamente já aparece uma galinha grande, com penas e tudo mais, já feita. Uma outra ideia, por exemplo, que o Criações da Terra Jovem tem muito isso em mente é a questão da criação do universo de uma forma envelhecida. Ou seja, eu estou olhando ali para aquela direção, onde fica a galáxia de Andrômeda, ali não tem nada, há 10 mil anos atrás, quando Deus estava criando o universo, na visão da Terra Jovem. Eu vou criar a galáxia de Andrômeda, não tem nada ali, pum, apareceu a galáxia de Andrômeda prontinha com as suas, não vou lembrar o número exato, mas vamos arredondar aqui, 500 bilhões de estrelas, já com esse formato, tudinho bonitinho. Então nós temos uma ideia de criar no sentido de criar do nada. Só que no Antigo Oriente Próximo e no Antigo Testamento, a ideia de criar é uma ideia de organizar as coisas, tá? Ou como eu falo bastante lá na El Shaddai, essa expressão Tohu e Vabohu vai mostrar que a Terra estava numa situação sem forma e vazia, que era o estado da matéria. Ou numa tradução talvez um pouco melhor, ou que vá dar uma ideia melhor dessa expressão Tohu e Vabohu, seria caos. Mas caos não é algo no sentido ruim, péssimo e tudo mais. Caos, dentro do Antigo Oriente Próximo, tá? Vai dar essa ideia de um estado onde as coisas estão desorganizadas. E tem leis, sim, tem leis, tem deuses e tudo mais que regem o caos. Aí vem Deus, o Criador, e começa a organizar o caos. E nessa organização, organizar o caos, é onde entra a expressão de criar, tá? Vamos esquecer a Terra e o universo, agora vamos dar um pulo um pouquinho mais para frente, que é a questão do ser humano. Adão, dentro do contexto de Gênesis, principalmente no capítulo 2, e essa expressão Adam, lá no hebraico, tem várias ocorrências. O John Walton ele vai selecionar quais são as ocorrências, os versículos, eu não selecionei aqui, tá? Mas tem várias traduções da palavra Adam. Uma delas é a tradução no sentido de humano, de um... igual eu falo assim, os homens, o homem deveria ter mais cuidado com a natureza. O que eu quero dizer com essa expressão, o homem deveria ter mais cuidado com a natureza? Eu quero dizer que todas as pessoas, sendo homens e mulheres, crianças, jovens ou velhos, deveriam ter mais cuidado com a natureza. Veja que eu não usei, olha, todos os homens, as mulheres, as crianças, os jovens, os velhos deveriam ter mais cuidado com a natureza. Não. Eu troco todos esses grupos de pessoas para a palavra o homem. A palavra Adão também tem esse mesmo sentido, mas ela tem outros sentidos também. Isso no texto de Gênesis, tá? Ela tem sentido de grupo de pessoas, grupo de homens. Ela também tem um outro sentido de arquétipo, ou seja, não é uma pessoa, não é um grupo de pessoas, tá? Mas é apenas uma questão arquetípica, ou seja, é como se fosse uma não é uma expressão correta, mas vamos arredondar aqui só para a gente poder entender. É uma questão de algo simbólico, tá? Não é muito correto isso, mas é porque eu não estou achando outra palavra melhor, tá? Mas seria algo simbólico. E também tem a questão da palavra Adão também ser um nome próprio de uma pessoa. Então veja que a confusão aqui é gigantesca. Tá, e quando é que a gente descobre que o texto está falando de
o ser humano de forma geral, um grupo de pessoas, ou um arquétipo, ou o nome pessoal, o nome de alguém. Aí a gente tem que olhar o contexto, tem que olhar como é que está escrito o hebraico. John Walton faz isso, eu não vou fazer isso aqui, tá? Mas John Walton faz isso nesse livro que eu falei para vocês, tá? E, mais do que isso, quando Deus vai criar o homem, veja como é que está o versículo lá, e formou o Senhor o homem do pó da terra. Essa expressão aqui, formou, esse verbo formar, vem lá do hebraico, que eu não sei pronunciar essa expressão em hebraico, tá? Eu peguei o transliterado em português, que é diferente do transliterado original que o John Walton coloca. Inclusive, eu fiz o transliterado, eu tenho a Torá aqui, que é o Antigo Testamento, né, o Pentateuco, eu tenho ela aqui, fiz a transliteração, mas eu não me arrisco a falar, que é essa expressão aqui que eu vou chamar de Isr, tá? Eu não sei falar hebraico, tá? Então, essa palavra Isr aqui, lá do hebraico, tem a ideia de, ou está traduzido no nosso português, de formação. Veja como é que está o versículo 22, onde Deus vai criar a mulher, formou uma mulher. Veja que a palavra formar aqui está para os dois, tanto para Adão quanto para Eva. E aí, essa expressão de formar está numa ideia, que é o que o John Walton coloca, numa ideia arquétipa. Ou seja, a ideia de formação do homem e da mulher, pelo que o John Walton está defendendo aqui, é uma formação ou é uma criação, entre aspas, não é essa palavra que o texto bíblico está colocando, de uma criação em um formato arquétipo, tá? Por quê? Porque na época Na época lá de Moisés não existia química da Terra. Lá eles não tinham noção de química, de oxigênio, de carbono, do barro, quais são os elementos químicos. Não tinha a menor ideia disso. Isso aí vem aparecer, vamos arredondar aí, século 18, 19 agora. Na época de Moisés não existia nada, não existia química da Terra, tá? Então a formação ali é uma ideia de arquétipa, ou seja, de eu montar o homem numa situação simbólica, numa situação arquétipa. Tá? Isso na formação do homem e da mulher. Tá? Então, isso é no texto bíblico. Mas como é que era a ideia do Antigo Oriente Próximo? A questão da formação do homem. Tá? A formação do homem, a formação da mulher e tudo mais. John Walton vai fazer uma seleção de, se eu não me engano, de 15 documentos, eu acho. 15 documentos do Antigo Oriente Próximo, e eu selecionei apenas 3. São 3 que eu conheço. Eu tenho, inclusive, esses documentos transliterados, porque são escritas em cuneiforme. Como eu não sei ler cuneiforme, eu tenho esses mesmos livros aqui, vamos dizer assim, traduzidos para o inglês, tá? E aí eu dei uma lida neles. Depois, se alguém quiser, pode me pedir eles que eu mando. Então, eu só conheço esses três. Os outros que o John Walton cita, eu não li. Então, eu vou citar aquilo que eu conheço. Como é que é a ideia de formação do homem lá no imaginário do Antigo Oriente Próximo? Ou seja, veja que no Antigo Oriente Próximo, como a gente já mencionou nas outras reuniões, é uma ideia ou um conjunto onde você tem um panteísmo, você tem vários deuses que emergem do Tohu Vabohu, ou seja, do caos. Os deuses eles formam a terra, a criação e tudo mais com a parte dos seus corpos, tá? E também formam a humanidade a partir de si, no Antigo Oriente Próximo. Não estou falando do texto bíblico ainda, no Antigo Oriente Próximo. Esses três podemos chamar aqui de mitologias. Mitologia não no sentido de história inventada, tá? Aqui eu estou trabalhando com um termo técnico e original. Mitologia é uma narrativa onde essa narrativa quer dar sentido a uma determinada realidade que aquele povo está vivendo. Esse é o conceito técnico de mito. Inclusive, nas reuniões passadas, eu falei um pouco sobre mito, trouxe até uma definição formal do John Walton no livro The Last Word of Genesis 1, O Mundo Perdido de Gênesis 1. Eu tenho esse livro, depois se vocês quiserem eu mando para vocês. Ou pode olhar lá no canal. Enquanto isso, eu vou pegar até o canal aqui, aonde eu vou publicar, inclusive, essa conversa de hoje. Aliás, só a apresentação, tá? Eu não publico a conversa, eu só coloco a apresentação. E lá na passada tem, vamos dizer assim,
essas ideias ou definições de mito, tá? Tá aqui o canal do YouTube, onde eu coloco as reuniões, tá? Depois vocês podem procurar lá a criação, Gênesis 1 e a criação do mundo, parte 2, e tem Gênesis 1 e a criação do mundo, parte 1. Tem duas partes lá dentro, que é onde eu falei sobre essa questão de mito e tudo mais. Então, para o Antigo Oriente Próximo, como eu mencionei lá, você tem a formação das coisas, da natureza, a partir dos deuses. E aqui também, tanto nos mitos Enki, Atrahasis e de Enuma Elish, vamos pegar o caso de Enuma Elish, por exemplo, você tem o deus Marduk, tem uma briga lá com a deusa Tiamat, e nessa briga lá, Marduk mata a deusa Tiamat, pega as partes dela, forma os céus, forma os oceanos e por ali vai. E um outro detalhe, não estou falando de Bíblia, estou falando do mito de Enuma Elish. Marduk, não sei se é Marduk ou um outro deus, mas eu até com certeza que é Marduk. Marduk, vamos colocar na conta dele, né? Tem uma história muito legal entre os dois lá. Marduk mata a deusa Tiamat, pega o sangue da deusa Tiamat, depois de morta, joga no barro, na terra, forma um boneco de barro, que é terra e o sangue da Tiamat, forma um boneco e forma o ser humano, a partir do sangue da Tiamat e a partir do pó da terra, em Enuma Elish, nesse mito de Enuma Elish. Tá? Ou seja, a ideia, o imaginário no sentido mitológico do Antigo Oriente Próximo, é formação do ser humano a partir dos deuses, numa linhagem, vamos dizer assim, numa questão de formação arquetípica, aonde nós temos alguma conexão com a divindade no Antigo Oriente Próximo. Essa conexão se dá com o sangue dos deuses, no caso de Enuma Elish é o sangue da Tiamat, e tem uma conexão terrena no sentido da terra em si, né? Do barro em si, ou do pó da terra. E aí, a ideia agora, conectando com o texto de Gênesis 1, que é o que o John Walton vai colocar, é algo meio que semelhante. Porque, veja, Moisés está imerso nesse rio cultural. É a mesma coisa, aliás, dentro desse imaginário, de Moisés estar relatando como é que é a criação do homem, aonde o homem tem uma conexão com Deus. Qual é a conexão que o homem tem com Deus? A imago Dei, ou a imagem de Deus, lá de Gênesis 1, 26, 28. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tem até um joguinho de palavras ali em hebraico, que é uma outra situação, depois a gente pode até comentar sobre isso. A conexão do homem para com Deus é a imagem que Deus colocou no homem. A imagem que os deuses colocaram no homem e no Elish, por exemplo, é o sangue da Tiamat, ou está na formação ali do homem. Viu como é que é a ideia arquétipa da situação? E aí, para fechar a ideia do John Walton, eu não vou falar das outras, tá? Tem modelos diversos, tem outros modelos aqui. Vamos trabalhar na próxima reunião, não tem problema algum, tá? Na próxima reunião a gente pode falar. Vamos ficar só com essa ideia do John Walton hoje, tá? É apenas um modelo, não é o único modelo, tá? Não explica. Tem problemas esse modelo, sim, eu só estou apresentando a ideia, mas tem milhares de problemas aqui. Eu mesmo levanto 1 milhão de problemas aqui, mas é uma outra história, tá? Só para fechar a ideia do John Walton, então, John Walton então vai defender que Adão e Eva são arquétipos de toda a humanidade, dentro dessa formação ou dentro dessa estrutura onde que Adão e Eva recebem a imagem de Deus, só que para John Walton, quem defende isso é John Walton defende que Adão e Eva, obviamente para ele, não são seus nomes reais, ou seja, não existia uma pessoa chamada Adão e uma pessoa chamada Eva. Em si, existia um casal, eu chamo casal de dois, para não ter dúvida, tá? Era um casal real, tá? Era um casal real que existia lá no passado, um casal dentro de várias outras casais ou de várias outras pessoas, aonde Deus escolheu esse casal real para ser arquétipo de toda a humanidade. E qual que é... Tá, e esse casal vai fazer o quê? Ele vai ter uma função sacerdotal
uma representação federal de toda a humanidade, vai ter função dentro da criação, né? Por isso que tem a questão do Jardim do Éden, por aí vai, e vai ter uma função dentro da humanidade. John Walton vai sempre trabalhar muito com essa ideia, principalmente nesse livro, mas no O Mundo Perdido de Gênesis 1, que só tem em inglês, e no Mundo Perdido do Dilúvio também, ele trata bastante disso, que a criação, toda a criação, e aí eu estou falando da criação do universo, da Terra e tudo mais, tem sempre uma ideia de criação como se fosse um templo, onde você tem um local de adoração à divindade, no caso do texto bíblico, adoração a Deus, e aonde você tem alguém que vai fazer a conexão entre a divindade ou entre Deus e o resto das pessoas. Quem é, como a gente conhece no Antigo Testamento, que vai fazer a conexão entre as pessoas e Deus? Quem é que empresta os seus ouvidos a Deus e a sua boca à humanidade? Como é que a gente chama isso dentro do Antigo Testamento? Sacerdote. Função sacerdotal. Essa é a função de Adão e Eva. Então, resumindo então, e a gente fecha, aí eu paro a gravação e a gente vai tirar dúvidas, vamos discutir aqui, que é o nosso objetivo também. Somente nesse modelo do John Walton, a ideia do John Walton é o seguinte, olha, Adão e Eva é um casal de dois que se teve ou não esse nome de Adão e Eva, não importa, porque obviamente Moisés não sabia o nome desse casal. É claro que Moisés não sabia, e é claro que Moisés, quando estava escrevendo o texto de Gênesis e o Pentateuco inteiro, vamos dizer assim, é óbvio, isso está implícito no texto do Pentateuco, que Moisés utilizou fontes, tradição oral e outros documentos, inclusive documentos egípcios. Sim, Moisés, aquele cara formado lá dentro do palácio egípcio, utilizou documentos egípcios, dá para se ter essa ideia dentro do Pentateuco, tá? Que ele utilizou documentos. Obviamente ele não sabia que o nome do casal lá era Adão e Eva, mas vamos jogar que seja Adão e Eva, não faz diferença aqui para esse modelo de John Walton. Então existia um casal de dois há muito tempo atrás, e esse casal foram escolhidos por Deus para ser arquétipos de toda a humanidade, para ter aquela representação federal. Esse casal escorregou, pisou na bola, desobedeceu a Deus, a uma ordem que Deus tinha dado. Aí vem a questão da queda, vem a questão da entrada do pecado. Pecado pegou para todo mundo porque esse casal, que era representante federal de todos os seres humanos, tinha a função sacerdotal de toda a humanidade. Caiu, todo mundo caiu, é exatamente o que está lá em Gênesis capítulo 3, que é a queda, mas o assunto não é queda hoje, tá? A queda, a gente pode até trabalhar com queda em outro momento, tá? Então, essa é a ideia do John Walton, tá? Mais ou menos essa ideia de um casal de dois do período antigo, tá? Bom, e aí tem outros modelos que a gente não vai trabalhar agora, mas eu vou deixar esses slides, inclusive, já para a próxima reunião. Só para finalizar, então, tá aqui uma bibliografia, vocês podem tirar print ou me pedir esses slides depois, não tem problema algum. Os livros que eu estou utilizando, Criação ou Evolução, precisamos escolher. Esse livro aqui especificamente, que é este aqui, cadê ele? Aqui. Criação ou Evolução, do Dennis Alexander, também é da Ultimato, da Ultimato em parceria com a ABC2, tá? Tá em português. É o que eu tomei como fonte dos outros modelos, tá? Mas ele é muito bom, tá? Inclusive para esse modelo do John Walton, dá para você entender bastante. O Mundo Perdido de Adão e Eva, que é esse que eu mencionei agora para vocês, que é do John Walton. Dicionário de Cristianismo e Ciência, é aquele que nós temos da ABC2 também, então lá tem muito mais coisas, tá? Então essa bibliografia que eu deixo para vocês aí, para vocês poderem pegar um pouco mais sobre esse assunto. Uma mini agenda, só para a gente concluir a reunião. Já deixo o convite para vocês. Quinta-feira agora, ou seja, depois de amanhã, a gente vai ter reunião lá no grupo de Física. Vamos falar sobre o tempo da criação. Análise do Cronos em 3 perspectivas, antropológica, religiosa e geocientífica. Não vai ser eu que vou dar essa reunião para vocês, tá? Vai ser um especialista da área mesmo, o Felipe Abreu, que ele acho que, se não me engano, ele está fazendo mestrado em geofísica, tenho quase certeza. Então ele vai trazer esse assunto para a gente, muito bom, inclusive. No sábado, nós vamos ter reunião lá no Núcleo de Ciências Naturais e Fé Cristã sobre catalisadores e o início, tá? Nós estamos falando sobre origens lá no grupo e agora está na temática do pessoal de Química, tá? Então, o pessoal de Química vai trazer, não vai ser eu também, obviamente, vai trazer esse assunto para a gente lá. Tá? E no dia 26, ou seja, na segunda-feira, nós vamos ter uma live
a segunda live especial e específica sobre criacionismo da Terra Antiga. Já tivemos uma primeira, que foi a apresentação da temática, criações da Terra Antiga, e aí a gente levantou, aliás, as pessoas que participaram levantaram algumas questões, algumas perguntas, e aí o palestrante, que também não é eu, é um especialista, é um cara que acredita no criações da Terra Antiga e defende essa posição do criações da Terra Antiga, vai responder algumas questões no dia 26, na live no canal do YouTube. E aonde é que está esse canal do YouTube, essas coisas todas, tá? Tá aqui, ó, depois vocês podem dar uma olhada nesse Linktree aqui, Linktree das Ciências Naturais e Fé Cristã. Deixa eu pegar o link aqui, que aí eu mando aqui para vocês no chat, depois vocês podem olhar lá em mais detalhes. Nesse link tá o contato, se alguém quiser participar do núcleo, quiser participar do grupo de física, do grupo de química ou biologia, são bem-vindos, sempre, tá? Tá lá o canal do YouTube do núcleo, onde fica essas lives que a gente vai ter, e as reuniões que a gente também grava, que é aos sábados, tá? E aqui está o meu contato por e-mail, meu Instagram, caso vocês queiram tirar alguma dúvida ou pegar esses slides ou qualquer coisa do tipo, fiquem à vontade, tá? Eu vou encerrar então aqui a gravação e a gente já começa a conversar.